E aí a gente chega no Google Planilhas. Como é que a gente acessa o Google Planilhas? Você tem lá a sua conta do Gmail, entra aqui nesses 9 pontinhos, rola para baixo, tem aqui o Google Planilhas. Ou, se vocês preferirem, docs.google.com. E aí você tem lá a opção das planilhas, beleza? Ele vai abrir uma tela desse tipo. Aqui embaixo são os trabalhos que eu mexi nos últimos 30 dias. Lembrando que esses documentos todos ficam associados ao meu Google Drive. Tá? Então, tomem cuidado com o espaço no Google Drive, porque está tudo associado à minha conta do Gmail e ao meu espaço do Google Drive. Primeira parte relevante do Google Planilhas e do Google Docs é a parte dos modelos. Aqui na galeria dos modelos, a gente já tem orçamento mensal, agenda, lista de tarefas, programação, roteiro de viagem, planejamento de casamento, que pode ser feito como planejamento para festas, destinos de viagem com vantagens e desvantagens para ir para um lugar ou para outro, lista de jogadores, mas também adaptado à lista de membros de um grupo, lista de alunos que vão participar de uma viagem para fazer uma visita técnica, por exemplo. Tudo pronto, formatado, tá? É só mudar os dados, é só digitar os nomes ali, os dados e pronto, tá resolvido. Cronograma semanal de horas, demonstrativo financeiro, relatório de despesa, ordem de compra, cronograma de turno de funcionários, cronograma de divulgação de evento, cronograma de projeto com aquela escadinha de datas para você acompanhar como é que está o desenvolvimento e elaboração desse projeto. Então, para aqueles que têm interesse em fazer um mestrado ou um doutorado, é fundamental vocês terem essa noção, porque é algo que se avalia de modo muito direto num mestrado, é se a proposta de trabalho é passível de execução no prazo que ela está dita. Então, por exemplo, você vai ter 2 anos no mestrado. 1 ano você vai se dedicar muito a leituras e às disciplinas. No 2º ano, você vai já estar com o modelo previamente elaborado, aplicar esse modelo e avaliar. Aplicar a 2 gestores é uma proposta interessante para 1 ano inteiro? Eu preciso aplicar muita coisa, né? Tem que ser um projeto muito robusto para que 2 pessoas só participem. Aplicar para 2.000 pessoas é interessante? Em 1 ano? Eu preciso que seja um projeto muito mais simples, muito mais minuciosamente tratado para não gastar tempo depois, para que eu considere 2.000 pessoas. Ah, Daniel, então quantas pessoas é o ideal envolver no meu projeto? Depende do que você está propondo. Eu quero comparar 2 turmas e eu quero verificar se a aplicação de metodologias didáticas de tal jeito interfere no resultado. Ok, 2 turmas é um número ok. 4 turmas? Pode ser. 10 turmas? Não, acho que não, tá grande. Entendem? Então, assim, é você imaginar e colocar isso num cronograma para que seja mais fácil, tanto o acompanhamento, quanto, ao máximo, garantir o resultado. Porque, afinal de contas, ninguém quer chegar com uma proposta e depois, no final do projeto, no final do mestrado, não concluir aquilo que propôs. Então, uma das coisas que a gente avalia em processo de seleção é isso. Até que ponto a sua proposta dá para ser realizada, até que ponto ela é execuível e até que ponto você vai precisar fazer várias mudanças nela para contemplar o prazo que você tem. Afinal de contas, tem regras, né? De prazos, de atividades obrigatórias. Então, esses cronogramas eles são fundamentais para a nossa disciplina,
e eles são fundamentais para propostas de projeto e coisas desse tipo. Eu gosto muito de pensar o cronograma das minhas disciplinas com uma aula extra, uma aula sobrando em determinados momentos da disciplina. E aí, o que eu faço? Se por acaso a disciplina estiver muito rápida, eu puxo uma aula extra ali. Se a disciplina estiver muito devagar, eu uso aquele espaço, entre aspas, vago, para poder sincronizar e não gerar impacto. Porque, no final das contas, o que eu quero é gerar o mínimo de impacto e algo que eu faço sempre. As minhas avaliações não são feitas junto com as avaliações de nenhum dos meus colegas. Se é semana de provas de matérias muito difíceis, com alto índice de reprovação, eu troco a minha semana de provas. No caso de vocês, eu não sei se isso é possível. Em algumas escolas isso é possível, em outras não. Mas eu digo sempre que a gente está dando aula porque a gente quer o melhor desempenho dos alunos e não a concorrência de um aluno preocupado com uma prova difícil e preocupado com a sua prova. Que pode ser difícil ou fácil, tá? Eu não estou entrando nesse mérito. Então, eu, Daniel, falo sempre com os meus alunos em todas as primeiras aulas. Me avisem se a avaliação nossa cair na mesma semana de outras avaliações, porque eu faço questão de trocar ela. Não tem problema nenhum com isso. Fica aí uma outra dica, inclusive, para vocês pensarem a respeito. E aí, aqui em cima, então, a gente clica nesse maisinho e abre uma planilha em branco. Pronto, abri a minha planilha em branco. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um título nela. Vou chamar de teste aqui, simples. Ele já está fazendo o salvamento. É um layout, é um estilo muito parecido ao Excel. Então, para aqueles que já usaram Excel, aos poucos você vai entender onde está cada uma das funções. Não vou explicar detalhes, porque o aprendizado dessas tecnologias é feito evolutivo, tá? É feito ao longo do tempo. Uma questão relevante. A partir do momento que eu clico aqui, ó, compartilhar, e eu compartilho isso, seja com um e-mail, seja através do link, ó, copiei o link, vou utilizar um outro e-mail para acessar esse mesmo link. Mudei aqui, qualquer pessoa com esse link pode ser editor do texto. Eu posso ainda colocar leitor e comentarista. Então, lembram que eu falei sobre você pegar um trabalho do seu aluno e você comentar a respeito dele? Então, você pode ser comentarista, você pode ser o leitor, ou você pode ser editor do documento. Isso é permissão configurável aqui. Vou acessar esse documento com outro usuário. Pronto. Vou clicar na célula D1. Vou escrever alguma coisa em D1. E olha o que vocês já estão reparando na tela. Apareceu D1 com a marcação rosa. Como eu não disse quem é o usuário que pode acessar, eu poderia ter configurado lá por e-mail, mas para ser mais rápido aqui eu coloquei público. Eu tenho 2 marcadores de uso na mesma planilha. O meu marcador nesse computador aqui da minha frente, nesse usuário da minha frente, é o marcador em azul. E o meu marcador no meu outro computador, no meu outro usuário, é o marcador em rosa. Digitei alguma coisa lá, apertei Enter, aparece aqui. Ou seja, tempo real, acompanhamento em tempo real de cada uma das coisas. Ok? Vou deixar esse outro usuário com a marcação em rosa aqui na letra H, só para vocês verem que isso está acontecendo. E vou pegar um exemplo aqui
do que eu comentei com vocês sobre chamada. Dei o nome de chamada. Vou colocar aqui, ó, aluno 1, 2, 3. Aluno 5. Vou colocar aqui a data. Então, vou inserir aqui, ó, 3 linhas. Vou colocar aqui a data. Então, 13 de janeiro. Vou colocar uma data aleatória, tá? A outra aula foi no dia 15 de janeiro. A outra aula foi no dia 20 de janeiro. E no dia 22 de janeiro. Só padronizar esse 13 aqui para ficar mais bonitinho. 13/janeiro. Pronto. Então, agora eu tenho os dias das minhas aulas e os meus alunos. Vou colocar uma informação aqui em cima que é a quantidade de aulas dadas. Ok? Então, vamos supor que no dia 13 eu dou 2 aulas. Esse aluno teve quantas presenças? 2. Esse aqui teve uma presença porque chegou atrasado. Esse aqui não foi. Esse foi e esse foi. Beleza. Vamos inserir uma coluna aqui, ó, para colocar a quantidade de faltas. Porque, afinal de contas, eu preciso monitorar isso, né? A quantidade de faltas vai ser igual. No meu caso, eu tenho 60 aulas menos a soma das minhas aulas dadas. Ok? Então, eu coloquei 60 menos a soma do que eu estou colocando aqui em cima do número do dia da aula, de aulas dadas. Portanto, eu tenho aqui, qual é a quantidade de faltas dele? Vamos fazer de um jeito mais fácil, mais direto para vocês, vai. É igual a soma desses caras aqui, ó. Aqui em cima eu só quero saber quantas aulas eu dei. E aqui embaixo eu quero saber o seguinte. É igual a quantidade de aulas que eu dei menos a soma da quantidade de presenças que esse aluno teve. Ok? Então, eu tenho aqui em cima aulas dadas. E aqui embaixo faltas. Ctrl C, Ctrl V. Vou fixar o B3 e o B e o 3 para poder copiar e não gerar problema. Como é que se fixa isso? Usando o cifrão. Então, vou fixar a letra B e o 3, porque aquele número 2 ali em cima vai ficar padronizado para mim. Copiar, colar. Pronto, a minha planilha está resolvida. Configurei centralizado. Cheguei dia 15 e dia 15 um outro professor faltou. Eu precisei dar 3 aulas nesse dia. Então, vamos lá. 3 aulas. Esse aluno 1, ele chegou no horário, então eu abri o meu Excel lá na sala, ok? Vou aumentar esse tamanho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Pronto. Foram 3 alunos nesse dia 15, foram 3 aulas nesse dia 15, porque um professor faltou e eu substituí ele. Esse aluno 1, ele chegou e ele foi nas 3 aulas. Esse aluno 2, ele também foi. Esse outro aluno aqui, não, ele faltou. Esse aluno 4 foi em uma aula e esse outro aqui foi só em 2 aulas. Reparem, eu já tenho aqui o quantitativo de faltas calculado para mim, em função da quantidade de aulas dadas.
essa quantidade de aulas dadas já está sendo acumulada para mim. Porque eu estou somando o número que está colocado ali em cima. Aqui embaixo, eu estou pegando a diferença entre a quantidade de presenças que esse aluno teve e a quantidade de aulas dadas. Uma vez que eu subtraio quantidade de aulas dadas de quantidade de presenças, eu tenho quantidade de faltas. Se eu estiver falando que um aluno pode ter determinado número de faltas, então vamos supor que esse aluno aqui possa ter, no máximo, 5 faltas, ok? Dia 20 eu tive mais 2 aulas, esse esteve presente, esse teve, esse aqui não teve não, esse faltou. Esse aqui foi uma aula e esse aqui também não foi. Eu tenho o número 7 aqui, ó. Esse aluno está perigando ser reprovado por falta ou ele está reprovado por falta. Quando você olha uma massa de 30 alunos com esse monte de números aí, é visível, é claro, você consegue acompanhar? Não, né? Se você não consegue acompanhar isso, o Excel te ajuda. Como que ele te ajuda? Vou inserir uma coluna à esquerda. Vou colocar aqui agora aquela parte que é a parte de teoria dos conjuntos. O que eu estou dizendo? Que o aluno teve até 5 faltas, ele está aprovado, ok? Ele não está reprovado por falta. Ainda precisa avaliar a nota, mas por presença ele não tem problema. No entanto, ele pode ter acima de 5. Vamos supor que esse conjunto meu aqui, ó, é um conjunto de 1 a 10, ok? O número de faltas dele é de 6 a 10. Esse 6 a 10 reprova esse aluno. Então, lembra que eu coloquei que esse aluno, a gente precisa pensar nesse conjunto para a gente poder ir lá no Excel e bolar o que a gente quer? Então, o que eu fiz? Coloquei todos os números de possíveis de faltas, descobri que acima de 5 faltas esse aluno está reprovado, e agora eu preciso ir para o meu Excel e incluir esse conjunto lá. Então, vamos lá. Vou colocar esse desenho do conjunto aqui do lado para vocês conseguirem ver direitinho. Pronto. Assim vocês conseguem ver. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula do Excel que chama C. Então, vamos lá. É igual a si. Abre parênteses. Esse número aqui do lado, eu quero saber se ele é maior do que 5. E se ele for maior do que 5, vai escrever o quê? Ok, por exemplo. Por quê? Se o valor, na verdade, reprovado. Pronto. Por quê? Porque se o valor de quantidade de faltas é maior do que 5, o valor, se isso for verdadeiro, é aluno reprovado por falta. Se o valor for menor do que 5, ele está aprovado. Ok? Conseguiram acompanhar? Então, o que eu estou fazendo? No primeiro intervalo entre 2 pontos e vírgula aqui, ó, o que eu tenho? Maior do que 5, que é o que está em vermelho aqui no meu conjunto, na tela direita. E agora eu vou colocar o que está no preto e não está no vermelho. Aprovado. Ou frequência. Ok. Enter.
Copio e colo. E agora ficou mais fácil, né? Olhar isso aqui semana a semana e acompanhar ao lançar uma nova presença, se esse aluno pode faltar a próxima semana ou não, faz com que a minha aula renda mais e eu consiga ter um acompanhamento mais fino, mais de perto com os meus alunos. Afinal de contas, eu posso chegar para esse aluno e dizer o seguinte: olha, semana que vem eu vou dar 3 aulas. Se você faltar, você está reprovado. E aí você salvou o aluno, porque você deu um feedback e você manteve ele. Lembrem-se, estou falando do uso de tecnologia pelo professor para benefício próprio. Ok? Coloquei aqui o número 3, eu já sei que esses 3 alunos aqui estão perigando ficarem reprovados. Então, ainda na aula do dia 20, eu já ponho aqui o número de aulas que eu vou dar e eu já chamo o aluno 4 e 5 e falo: olha, fica esperto que semana que vem, se você faltar, da agora para frente, você reprova. Essa mesma lógica funciona para nota e trabalho. Ok? Então, vejam. Se cada uma dessas datas aqui fossem trabalhos, trabalho 1, 2, 3 e 4, soma de notas, aqui em cima o valor, eu teria aqui aprovado ou reprovado em função dos trabalhos feitos. Eu posso ter visualmente um jeito muito rápido e muito direto de dar feedback para os meus alunos, para dizer para eles: você precisa fazer o próximo trabalho, senão você vai ter uma nota muito ruim, corre o risco de ser reprovado. Conseguiram entender? Então, o que eu falei do Excel para a gente poder terminar? Lembrando que eu não reduzo a quantidade de coisas que é previsto para falar, tá? Então, eu peço desculpas, às vezes, ter que passar um pouco do tempo, mas é porque eu não gosto de nem correr com a explicação, nem deixar de explicar coisas em função de tempo, em função de perguntas e coisas do tipo, principalmente porque esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Uma planilha que a gente está usando basicamente 3 funções do Excel. Na verdade, a gente usou 2. Poderia usar uma outra que é a média. Então, só para completar o jeito que eu, Daniel, gosto de fazer, né? Que eu tenho uma planilha exatamente igual a essa. Igual a média. O que eu tenho com essa informação aqui de média? Que a minha aula do dia 20 de janeiro teve uma participação de alunos menor do que a minha aula do dia 13 e do que a minha aula do dia 15. Isso, para mim, pode significar alguma coisa em relação ao assunto, em relação ao período do ano, em relação à época de feriado. E isso é uma inteligência que eu gosto de utilizar para o semestre seguinte e para adaptações. Então, peraí. Se a minha média semana passada foi baixa, é melhor eu não marcar o trabalho, explicar ele detalhadamente nessa semana, mas eu explicar ele depois. Ou eu preciso ficar atento a como vai estar a minha média de presença, porque se eu tiver mais do que 3 alunos na sala, vale a pena explicar. Mais do que 20 alunos, vale a pena explicar. Senão, eu deixo para explicar semana que vem. Percebem? Isso fica número, isso fica na planilha. Isso você consegue ter esse nível de inteligência muito rápido, muito fácil e antever problemas. Porque se você explica um trabalho complexo que vai gastar 1 mês para ser feito e vai culminar numa feira de ciências ou vai culminar numa viagem, num dia onde você tem baixa presença dos alunos ou os alunos estão muito dispersos, o que vai acontecer é uma explicação novamente na próxima aula, na próxima semana. Percebe? E você vai, de novo, gastar muito tempo abordando esse assunto. O que eu recomendo? Que vocês façam um Excel desse tipo. Depois, para transcrever isso para o diário, é muito fácil. Porque você olha o nome dos alunos e olha aqui
as informações de presença e transcreve rapidamente. Você tem um acompanhamento direto fazendo a soma e fazendo a subtração para identificar os números. E para ficar visualmente mais agradável, o que eu recomendo é usar a função C. Tudo bem? Não acho que vale muito a pena vocês elaborarem mais a função C, mas eu vou colocar aqui só uma curiosidade. Então, vamos lá. Se a gente estiver falando num contexto de nota, o que acontece no contexto de nota? O aluno, ele tem de 1 a 4, ele está reprovado, de 4 a 6, ele está em recuperação, e de 6 a 10, ele está aprovado. Ok? Então, vamos lá. Mesma ideia. A gente traz o conjunto aqui para a parte de baixo da tela. A minha sugestão é que vocês usem esses conjuntos desenhados no papel, porque isso precisa ser muito visual, vocês precisam entender muito bem o que está acontecendo. Agora, o que a gente vai fazer? É duplicar essa planilha. Agora não é mais chamada, agora chama notas. Pontuação total. Notas. Aqui agora a gente vai excluir o que está colocado. Aqui é o trabalho 1. Trabalho 2, trabalho 3 e a avaliação. Pode ser qualquer distribuição, tá? É só como exemplo aqui para vocês entenderem e acompanharem. Mantenho as mesmas funções, tá? Então eu tenho a soma das notas distribuídas. Apliquei o primeiro trabalho vale 2. Ok. O aluno 1 tirou quanto? 2. O aluno 2 tirou 1. O 3 tirou 1,5. Esse aqui tirou 0,8. E esse aqui tirou 0. Só arrumar aqui para a gente colocar a nota total desse aluno, tá? Então, agora eu tenho na coluna C a soma das notas dos alunos. Beleza? Agora eu vou fazer um cálculo em cima dessas notas usando essa teoria dos conjuntos que está aqui do lado. Então, o que eu tenho lá no meu comando C? Igual a C. A nota que for maior do que 4, o que eu tenho de informação disso? Se ela é maior do que 4, eu ainda preciso fazer uma verificação se esse aluno está no conjunto verde ou no conjunto laranja que está aqui do lado. Ok? Então, eu vou fazer um outro teste. Se a nota desse mesmo aluno é maior do que 6, a resposta verdadeira. Aprovado. Se a nota dele é maior do que 4 e é menor do que 6, ele está de recuperação. Ok? Então, eu tenho, se é maior do que 4, verdadeiro. Verifica se ele é maior do que 6. Verdadeiro. Ele está no conjunto verde, portanto, aprovado. É maior do que 6? Falso. Ele está no conjunto laranja, porque ele é maior do que 4 e ele é menor do que 6. Então, recuperação. Se ele é menor do que 4, é provado. Perfeito. Copio e colo. Eu tenho a equação para todos eles. E agora eu tenho o seguinte. Meu trabalho 2 vale 3 pontos. Esse aluno tirou 3. Esse aluno tirou 2.
esse aluno tirou 1, esse tirou 3 e esse não fez. O meu trabalho 3 vale 1 ponto. E minha avaliação vale 4 pontos. Ok? Vamos lá. Todo mundo fez o trabalho 3, todo mundo está aprovado. Quanto cada um deles precisa tirar? O meu primeiro aluno está com nota 6. Ele deveria estar aprovado, não deveria? E a gente já consegue perceber um problema que é o seguinte. A nota 6 está no grupo verde, né? E ela está colocada como recuperação. Qual é o problema dessa nota 6? É que, na hora de elaborar a fórmula, foi colocado maior do que 6. Portanto, 6,1 entra, 6,0 não. Como é que eu resolvo isso? Colocando um igual. Maior ou igual a 6. Vamos aproveitar e vamos pensar sobre o 4. A nota 4, esse aluno, no caso, está em recuperação? Se a resposta é sim, igual. Se a resposta é não, sem o igual. Vamos assumir que a nota 4 coloca ele em recuperação e a nota 6 aprova. Beleza? Eu tenho aqui, portanto, que o aluno 1 está aprovado sem fazer a minha avaliação. Que tipo de análise, que tipo de raciocínio eu, como professor, vou fazer em cima desses dados é pessoal e individual de cada um. Eu posso, por exemplo, dizer que se um aluno consegue ser aprovado fazendo apenas o trabalho, esse aluno pode não fazer a minha avaliação e, portanto, eu não deveria disponibilizar nota de aprovação só com trabalhos. É um meio, é uma forma de pensar. Agora, não. O aluno que tira total nos meus trabalhos é o aluno bom. E eu tenho certeza que ele vai fazer a minha avaliação e também vai se dar bem. Agora, ele chegar tranquilo para a avaliação incorre num melhor resultado ou num pior resultado? Esse tipo de análise é cada um de vocês que precisa fazer. Conseguem perceber que em cima dessa massa de números chata pra caramba de olhar, a gente tem aqui do lado aprovado e acabou, tá resolvido? E aí aqui a gente pode fazer a simulação. A gente chega e fala, olha, vamos lá. A minha avaliação vale 4, vamos supor que todo mundo tirou 4. Você chega na sua última aula, antes da avaliação, e diz, galera, seguinte, só você, aluno 5, que está de recuperação. A grande maioria dos alunos está aprovado se fechar a avaliação. Está aprovado tirando uma nota boa na avaliação. Ou mais do que isso, vamos supor que eu ignore o aluno 5 e converse com ele pessoalmente, que é o caso, é o mais indicado, tá? A gente vai procurar esse professor à parte, vocês sabem disso melhor do que eu. E você chega na sala e fala, galera, ó, seguinte, como vocês se dedicaram aos trabalhos, vocês vão ter uma oportunidade de passarem facilmente com a avaliação e não pegarem recuperação. Beleza. Agora, vamos supor que a nota de todos os alunos seja 2. O que eu vou dizer? Galera, ó, fiquem atentos, porque se vocês tirarem só a média na avaliação final, vocês correm o risco de serem reprovados ou pegarem recuperação. E você, aluno 5, vamos fazer o seguinte, como você não fez o trabalho 1 e o 2, eu vou deixar você me entregar ele ainda valendo metade. Perceberam? Como a gente bate o olho na planilha do jeito que ela está aqui e começa a raciocinar em tempo real, dentro da sala, com o computador aberto e olhando para ela aqui, sem o aluno ver, o aluno não está vendo esses dados. Eu posso até mostrar se eu quiser, mas o aluno vai ter um feedback nosso de muito maior aprendizado.
Porque você vai chegar para esse aluno e vai dar oportunidade para ele em função de estar olhando aqui, ó, peraí. Esse aluno 5, se ele tirar total na minha avaliação, ele está em recuperação. Será que vale a pena eu explorar que ele faça o trabalho 1 ou 2 e 2 valendo menos, ou ele faça esse trabalho 1 e 2 valendo integral, para que eu recupere esse aluno e não tenha um resultado final diferente? Lembrando que, em momento algum, a nossa conversa é no sentido de aprovar, é no sentido de aprender. Então, eventualmente, pegar esse trabalho 1 e 2 e pedir a esse aluno 5 para fazer, faz com que você tenha uma tentativa extra de gerar uma dedicação nesse aluno para que ele se recupere. Claro, o trabalho 1 e 2 vai melhorar a nota dele na avaliação. Se ele seguir a média que ele tem aqui, ele está reprovado. Percebe? Então, assim, não é usar o Excel, é você ter os dados ao seu dispor para você conseguir analisá-los e ter inteligência em cima deles, a fim de melhorar o impacto da sua aula e melhorar o impacto do ensino que vocês têm. Quando a gente pega essa planilha aqui, eu só reduzi as colunas, a largura delas, e coloquei em cinza alternadamente a linha de um aluno e do outro, para passar isso para o meu relatório de notas é maravilhoso. Porque você pega o aluno 1, coloca a régua lá na folha e escreve cada um dos dados. Pega o aluno 2, escreve. Posso colocar a soma das notas aqui no final, porque o meu relatório é diferente. Posso fazer adaptações disso aqui do jeito que eu quiser. Então, assim, no final das contas, a gente não está falando puramente em uma melhoria apenas da qualidade de vida do professor na sala de aula. Mas a gente está falando numa melhoria do feedback que o professor dá, a gente está falando numa melhoria da qualidade de vida dele, porque se você não tem um controle mais minucioso de notas e presença, você fica ou preocupado demais com a quantidade de alunos que vai ser aprovado, ou deixa isso para lá e no final das contas você toma um susto com o resultado que você tem. Ok? Então, deixa eu só retornar o tamanho aqui das células. Aqui a gente tem a nossa planilha de notas. Aqui embaixo a média dessa turma em relação ao trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. E, claro, a gente pode pensar sobre essas médias e fazer intervenções. Olha, como a média no trabalho 3 foi boa, como a média no trabalho 2 foi ruim, eu vou marcar uma atividade extra, um trabalho extra para melhorar a nota de todo mundo. Isso é individual, isso é inteligência do professor sendo colocada em prática. O que é fundamental no Excel? É entender a teoria dos conjuntos. Entender que um dado tem determinada classificação, o outro dado tem outra classificação, e que cada uma dessas informações vão ser extremamente relevantes quando a gente for colocar essas informações no Excel. Ok? E a gente falou hoje sobre como que a gente pode tirar proveito da tecnologia e pode ter resultados bem melhores. Ok? Então, assim, vai ajudar a gente muito em processos de colaboração. No entanto, a gente pode utilizar o Excel ou o Google Planilhas para chamada, para frequência, para notas e para, inclusive, conteúdo. Tá? Você pode fazer lá um cronograma de conteúdo e, em tempo real, ajustando, de modo que facilita muito fazer aqueles relatórios e aquele monte de documentos que a gente tem que preencher. É isso. Muito obrigado. Obrigado demais a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever
compartilhar. Mais uma vez, ótimo dia. Fiquem com Deus. Estou encerrando a live aqui.